Agora, sobre o entrevistado de hoje, o nosso convidado mais que especial, Pamela. Ele é pastor, instrutor de inglês. You speak English? I speak English. Misericórdia. Eu não... Mas hoje eu pretendo aprender mais com ele. Missionário e um dos diretores atuais da nossa Igreja Pentecostal dos Amores. Será que hoje a disciplina vem, Pamela? Bom, eu espero que não. Mas bora chamá-lo? Vamos chamar ele agora. Vem pra cá, pastor Fabrício Biata. Rapaz. Paz do Senhor. Paz, irmão. Paz do Senhor. Boa noite. A paz do Senhor, pastor Biata. Podemos chamar de Biata? Claro, claro. Pastor paz Biata. do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta programação especial. Pastor, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero dizer que o senhor está em casa. Então, sinta-se à vontade nesse Obrigado. sofá, tira o travesseiro, Eita. coloca no colo, fica do jeito que o senhor achar que é melhor. Muito Inclusive, obrigado. eu tenho uma água aí para o senhor, nessa caneca, é claro que Olha é de só. presente para o senhor, que é uma caneca do Decrentes. Obrigado. Todo cuidado pra disciplina não vir, olha Olha só. só. Tamires, a gente tem que, enfim, vocês sabem, né, gente? A gente tem que Mas tratar... vamos lá, pastor. O senhor é pastor, diretor, missionário. E a gente soube que o senhor começou a pregar aos 15 anos de idade. Como assim? Que jovem era esse? Comecei bem cedo, lá no interior de Minas Gerais. Minha avó já era da igreja, já havia aceitado o Senhor Jesus. E eu comecei a vir com ela para a igreja, ouvir a palavra de Deus e nasceu no meu coração aquele desejo de pregar o evangelho, aquela chama se acendeu. E eu comecei, com os meus 15 anos já, pregar a palavra de Deus. Já pregava a palavra. Nossa, eu comecei tão velho e ainda fugi do... Mas assim, quando que foi o seu real encontro com Cristo? Porque assim, o senhor veio para a igreja ainda criança. Sim, sim. Eu me lembro que tinha a escolinha das crianças, naquela época se chamava escolinha, né? Ainda não tinha um nome. Não era o Pequeno Galileu. Ainda não era o Pequeno Galileu, o nome oficial. E eu comecei ali, gostava muito, sempre gostei muito dos louvores, de ver os pastores pregando. E chegava em casa, a gente fazia todo um cenário, né? Aí tinha aquela pessoa que era o visitante da igreja. Ele brincava de cultinho. Mas eu tinha que ser sempre o pastor, senão eu não brincava. O chamado desde criança. O chamado desde criança. Senão acabava com a brincadeira, emburrava aquela coisa e sempre queria pregar. Já era esse chamado, né, ardendo no coração. E aí com os meus 14 anos, eu comecei a sentir 13 anos essa chama ainda mais forte de pregar a palavra, de pregar o evangelho. E iniciei. Pastor, mas com 15 anos a gente sabe que é muito jovem. Inclusive, tem muitos jovens aqui acompanhando a gente de 15, 16, enfim. 15 anos, ainda adolescente. Adolescente, tem muitos verdade. jovenzinhos aqui que muitos deles têm essa sede de pregar a palavra de Deus, mas muitos deles encontram desafios. Na sua época, quando o senhor tinha 15 anos, o senhor teve muitos desafios que por algum momento o senhor pensou em parar e pensar assim, isso aqui, pregar não é para mim... Enfim, vou fazer outra coisa. Apesar que ele brigava pra pregar nos cultos. Não, sim, mas mesmo... Naqueles cultinhos, né? Em casa, assim. Mas e na obra? Brigou pra ficar na obra? Depois é diferente, né? Você passa a entender a responsabilidade. E sim, tem dificuldades, porque principalmente lá no interior. Né? Então, eu tive muita dificuldade, porque os outros jovens zombavam de mim. Minas Gerais? Minas Gerais. Aí me chamava de crente, me colocava vários apelidos, aquela coisa toda. Então, chega um momento que parece que você fica um pouco desanimado, mas o chamado ardia, falava mais forte no meu coração, e eu segui. Continuei. O senhor morava próximo da igreja ou tinha que andar uns quilômetros? Andava uns quilômetros, assim, uns 4 quilômetros para ir na igreja, para ir, 4 para voltar, depois que abriram uma congregação pertinho de onde eu morava. Aí o senhor estava no céu. Tá, aí foi bênção. Foi muito bom. Mas aqui tem muitos jovens, tem jovens aqui que moram do lado da igreja. E muitas vezes a gente coloca tanta dificuldade, né, para vir para a igreja. E o senhor, que morava a 4 quilômetros, demorava um tempo para ir, para voltar, ia para a igreja com tanto amor, com tanto carinho. Eu creio que quando o senhor estava morando próximo da igreja, chegava no horário. Sim, chegava no horário. Porque saía de manhã bem cedo. Mas era muito bom, porque eu me lembro que tinha vários outros
adolescentes comigo, várias outras crianças. Então a gente ia pelo caminho, tudo é festa, né? Aí a gente ia pelo caminho, chegava lá, participava do culto, depois voltava também naquela alegria, naquela festa. Então foi uma época muito boa da minha vida, assim, sabe? Apesar das dificuldades, mas foi um tempo muito bom. Aí o senhor começou a pregar aos 15, e quando começou a exercer um ministério pastoral? Ainda foi mais jovem? Foi aos 18, como muitos? Quando foi? Eu comecei mais no evangelismo. Né? Aí eu queria muito, é interessante falar isso, porque eu sempre tive muito desejo de pregar a palavra de Deus, e eu desejava pregar em outros países. Eu disse, bom, se eu quero pregar em outros países, então eu preciso investir em algum idioma, e comecei a investir em inglês. E não tinha tanto material naquela época à mão, né? Mas eu comecei a investir, comecei a estudar, e eu mesmo buscava materiais. E aí fui aprendendo o idioma e tive a oportunidade de ir fazer a obra no exterior, onde ajudou ainda mais desenvolver o outro idioma, que é o inglês. Então, antes de ser pastor, o senhor foi missionário. Isso. Aí quais foram os países que o senhor passou? O primeiro país que eu fui foi Namíbia, África do Sul. E aí na época eu ficava... Quantos anos o senhor tinha nessa época? Na época eu estava com 21. Ainda era bem jovem. Eu sou jovem até hoje, né? Era mais jovem. Então aí eu fui para Namíbia e lá já falava inglês, me ajudou muito também. Mas eu achava, quando eu fui, que eu falava bem inglês. Aí descobriu que não falava nada. Não, eu pensei, eu vou chegar lá e vou abalar, né? Vou abafar. Quando eu cheguei... Te abalaram. Me abalaram. E aí é toda a pregação do evangelho em inglês, já é uma outra linguagem. Então precisa-se ter muita vontade mesmo. Mas isso me ajudou muito. Quais foram as suas maiores dificuldades nesses outros países, principalmente na África? Porque a gente sabe que a África é um lugar carente, né? Não só de alimentos, mas também até mesmo do evangelho, enfim, muitas outras coisas. Uma das maiores dificuldades da África, né, como a gente conhecido por todos, é a dificuldade financeira também, né? De recursos e tal naquele país. O que dificulta também a propagação do evangelho nesses países, né? Dificulta também, sim, dificulta muito. Mas a fé daquele povo, a vontade que eles têm, sabe, te anima, te faz caminhar, te faz ir para frente, assim. Então, uma das dificuldades que eu tinha, mas na época era esse ainda aprendizado do idioma, que eu achava que já falava tudo, mas na verdade você não fala tudo, né? The book is on the table. The Bible is on the table. The Bible is on the table. E depois você vai aprendendo, né? Vai fazendo e vai desenvolvendo o idioma. Isso é verdade. E você que está nos acompanhando, tem vontade de fazer a obra em outros países? Já segue aqui o conselho do nosso pastor e comece a estudar inglês, comece a estudar espanhol. Inclusive, Tamires, a nossa igreja oferece cursos de espanhol. Sim, a nossa igreja oferece cursos de inglês, espanhol. É isso, meu filho. Você tem tudo nessa igreja. Então, comece a estudar para que Deus possa te levar para outros países, para que você não venha sofrer tanto. Porque daí você quer fazer missões, mas não consegue falar nem o português direito, irmão. Aí você me dificulta, vigia. Mas voltando aqui, os países que o senhor passou pela África, passou por países na Ásia? Sim, na Ásia eu tive a oportunidade de fazer a obra de ajudar na abertura da igreja na Coreia do Sul, em Seul também, que é um país muito diferente. Sonho. Isso. Meu sonho é conhecer Seul. Uma bênção aquele país. E também na China. Eu fiquei na China por 4 anos. Fiquei 2 anos evangelizando. E me casei e voltei para lá com a esposa. Então foram 4 anos de muita experiência em Macau. Uma benção. Então o senhor buscou a esposa aqui no Brasil e levou ela para a China? Levei ela para a China. Meu Deus. Mas como é que... Não, agora eu preciso saber. Como é que vocês se conheceram? Se o senhor estava na China. O senhor estava de férias aqui? Como é que foi? Não, já conhecia ela. É porque eu vim no Brasil e um pastor me convidou e disse, olha, eu quero te levar em uma cidade para pregar e lá tem uma jovem que você vai gostar dela e vai casar com ela. Nossa, Desse jeito. Que direto.
Aí eu disse pra ele, não, pastor, eu não tô procurando casamento, mas no fundo eu tava, sabe, assim. É só da boca pra fora, né, pastor? É, só Tem, da boca. tem muitos que falam assim, eu nesse momento eu tô buscando só a Deus. Não, mas ela não pode falar isso comigo, que tipo, eu falo isso porque eu não falo, porque assim, é claro que eu busco casar, mas vai ser no tempo certo. Sim, no tempo de Deus. E aí eu fui, conheci ela e tal, e depois nós começamos a conversar, começamos a orar a Deus, e vamos casar? É de Deus, então vamos casar. Ela sabia que eu já fazia missões fora, e aí voltei para a missão, depois só voltei para o Brasil para casar, fiquei uma semana depois que nos casamos, e nós fomos morar na China. Mas quem orou pastorear a por igreja. quem? Ela orou por mim. Antes de começar a oração oficial. Não, ela orou por mim, foi amor à primeira vista, sim. Isso é o que Quando- ele tá dizendo. O nome da esposa do Não é pode... Raquel. Raquel, Mas Raquel, por favor, nos conte sua versão depois, tá? vamos lá. Queremos Abençoe. saber se realmente foi. Mas aí o senhor ficou 4 anos na China, e qual que foi, assim, dos maiores desafios de estar na China? Porque a China é um país que o evangelho não Sim. é aceito. Sim. Em algumas... Macau e Hong Kong são regiões especiais, né? E tem alguns lugares que realmente o evangelho não é aceito, é com muita dificuldade. Em Macau nós conseguimos estabelecer o trabalho lá e começa tudo do zero, né? Você precisa ir para as ruas, precisa evangelizar, fazer as pessoas conhecer Jesus, conhecer a igreja. Então é um trabalho, não é um trabalho lento, mas que necessita ter muita perseverança. E nós colocamos no site da igreja que tínhamos a igreja em Macau e vinham pessoas de longe, de outros lugares da China onde não podia ter igreja, eles vinham congregar conosco em Macau. Então nós tínhamos na igreja... Mas o governo não barrava as igrejas em Macau? Não, Macau não. Macau sim pode ter igrejas, né? Tem igrejas, Macau, Hong Kong, outras regiões da China que são fechadas. Entendi. Porque Macau e Hong Kong são regiões especiais. Ele falando, eu lembrei até um pouco do que a irmã Maria Lorena uma vez falou em um podcast, que tem todo esse trabalho lento, né? Sim. De ganhar almas, de formar realmente um povo ali naquela região. Mas, Isso. pastor, nesse período, eu creio que o senhor passou muitas experiências, não somente com pessoas mais velhas, mas também com jovens. Tem alguma que te marcou profundamente? Tem. A dificuldade lá é porque tudo que você fala que é para a igreja lá é mais difícil. Né? Em Macau, no caso. Então, um salão, quando você diz é para alugar para a igreja, eles não querem. O proprietário já não quer alugar porque Já é uma não igreja. quer alugar porque é uma igreja. E eu sempre pedi a Deus, Senhor, envia pessoas para me ajudar. Nós tínhamos pessoas na igreja falando vários idiomas, né? Por exemplo, lá o mandarim e o cantonês, que são os idiomas mais usados em Macau e Hong Kong. E eu me lembro, isso eu preciso falar porque é importante, eu orei e disse, Senhor, envia pessoas para me ajudar nessa obra. E veio um jovem que estava estudando na Suíça, a mãe dele chinesa e o pai português. Ele chegou na igreja e disse, pastor, eu estava estudando na Suíça e ele estava ainda em uma vida longe de Jesus, longe de Deus, ele estava usando drogas. E diz ele que um dia ele estava no apartamento dele, drogado, e entrou uma luz no quarto dele, eu achei isso muito interessante. E falou o nome dele, falou, José, eu estou te chamando para a minha obra. Eu quero que você sirva a mim. E aí ele começou a não sentir mais desejo, começou a sentir desejo de deixar as drogas, de abandonar as drogas, e ele retornou para Macau e ele me procurou. Disse, pastor, aconteceu isso comigo, essa voz falou comigo, e no final essa voz disse, eu sou Jesus, me explica sobre ele. E aí eu falei para ele, quem é esse Jesus? E era um rapaz de 20 anos. Ele fala inglês, ele fala cantonês, mandarim, alemão, cerca de 6, 7 idiomas. E ele foi meu braço direito naquele trabalho. Deus encheu ele do Espírito Santo. E outras pessoas, por exemplo, nós ganhamos um rapaz de Sri Lanka que aceitou Jesus ali também. E aí a família abandonou ele. Disse, olha, você não tem mais a nossa crença, o nosso segmento, então já não faz parte da nossa família. Ele dizia, mas mesmo que a minha família me abandone,
eu quero ficar firme na presença de Deus. Então são muita experiência, eu acho que vale muito a pena essa renúncia, sair do país e levar a palavra. Inclusive, essa questão da família abandonar a pessoa que se converte, o senhor chegou a enfrentar coisas desse tipo na Índia? Porque na Índia, 80% do país é hinduísta, sim, né? hindu. É 2% lá que são cristãos. Sim. Bem sim. pouco. Na Índia não cheguei a enfrentar esse tipo de problema. Quando eu fui para a Índia, já tinha um trabalho já estabelecido, a membresia. Eu achava muito diferente a forma deles adorarem, né? Pela cultura, a maneira deles. Um dia eu cheguei na igreja e aí disseram para mim, precisa tirar o sapato para entrar na igreja. Como assim? Eu disse, mas como assim? Eu não tinha esse costume, né? Não, porque aqui Moisés. se entra sem sapato, senta no chão, não é? Então essas diferenças assim, mas graças a Deus a igreja estava bem firmada e bem estabelecida. Inclusive, nós temos fotos de quando o pastor esteve na Índia. Produção, coloca na tela pra gente, por favor. Que bênção. Eu me lembro, eu acho que foi nesse dia mesmo que me informaram que eu tinha que entrar sem sapato, hein? E no caso, o senhor ficou sem sapato durante o culto. Isso. Olha só, essa cidade se chama Marcapur. Muita criança também, sempre participava dos cultos. Essa cidade, eu não me lembro o nome, foi um evangelismo que nós fomos fazer. Certo. Mas agora, no momento, eu não me lembro, porque isso foi 2008, 2009. Há quase 20 anos atrás. E tem sempre bastante criança no meio. Tem sempre bastante criança. Essa foto, eu me lembro que esse local era uma outra igreja e eles se uniram conosco. Não, nós queremos fazer parte com vocês da Igreja Deus e Amor. Aí também foi evangelismo. E na Índia, eu não sei ainda como que tá hoje, mas lá eles são separados por castas, né? Que são como se fossem grupos sociais hereditários. Sim. Era mais fácil interagir com os, acho que é Dalits. Dalits que são os mais marginalizados, segundo o governo, a sociedade deles, ou o senhor conseguiu até interagir com classes mais altas lá? Sim, não interagi assim com classe mais alta. Na igreja, graças a Deus, nós tínhamos uma frequência do povo geral, assim. Nos evangelismos também, na cidade em que eu estava, não tinha muito essa separação por castas. Então, era de uma certa forma mais fácil de alcançar as pessoas e de fazer o trabalho de evangelismo. Então, o senhor não chegou a enfrentar algum tipo de perseguição direta? Não, graças a Deus não. Naquela época o governo estava mais... Sim, mais tranquilo. Passou mais além do inglês. Teve mais alguma outra preparação para começar a fazer essa parte de missão? Porque a gente sabe, inclusive muitas pessoas já sentaram nesse sofá e contaram histórias que eu fiquei assim, meu Deus. E a gente sabe que essa parte de ser um missionário, ganhar almas para Jesus é uma parte mais, não diria espinhosa, mas é uma parte um pouco mais difícil porque você lida com diversas situações. E tem situações que você tem que estar espiritualmente bem, porque se você muito não bem tiver... preparado, sim. Você... Sim, oração, né? Oração, leitura bíblica, buscar conhecimento na palavra de Deus para estar enraizado. Porque existem situações que você passa lá fora que são mesmo para provar a sua fé, para fortalecer você. Não é isso? Às vezes, tem pessoas que, não, mas como a igreja me deixou passar por isso, permitiu que eu passasse por isso. Não, o trabalho missionário é assim. Quando Deus quer te provar, ninguém consegue colocar a mão. É verdade. Né? Por exemplo, uma vez eu peguei malária em um país da África, eu acho que foi Zâmbia. E aí eu cheguei no hospital e eu estava bem mal esse dia, muita dor de cabeça e outros sintomas. Eu cheguei e aí disseram para mim, olha, não tem leito não, tá todo mundo deitado no chão. Eu falei, meu Deus, eu vou deitar aqui? Sabe? Então são coisas que é da missão, né? A gente passa por isso mesmo, é Deus querendo te provar. Não é? Então precisa-se muito de estar firmado na palavra de Deus, em oração e ter convicção daquilo que Deus coloca no coração da gente, do chamado. E como que leva o evangelho para uma cultura tão diferente da sua, sem perder a essência bíblica? Olha, essa sua pergunta, mas é aquilo que eu falei, né? Sem perder a essência bíblica, é o foco. O que eu fui chamado para fazer
não é qual é a minha mensagem, o que eu estou defendendo. Eu acho que é mais essa convicção, sabe? Quando você vai nessa convicção, sabendo qual é o seu chamado, a missão que você está sendo designado, eu acho que você consegue se equilibrar bem dentro disso. Pastor, a gente teve nos últimos... Ano passado, inclusive, a gente teve um fato muito triste no nosso país, que foi as enchentes no Rio Grande do Sul. E a gente via cenas no jornal que, meu Deus, era de cortar a alma. Como que o senhor enfrentou isso? Porque o senhor estava lá ajudando as vítimas das enchentes. Como que foi? O senhor era o pastor de Porto Alegre? Era o pastor de Porto Alegre, sim. Ali foi uma situação muito triste. Eu nunca, na minha vida, nunca imaginei de passar por uma situação daquela no Brasil. E foi muito rápido, sabe? Eu me lembro que era uma sexta-feira, nós tínhamos culto de manhã, e eu liguei pro pessoal que estava na igreja, estava muita chuva, e disse, como é que tá aí? Eles disseram, pastor, não vem, porque as ruas estão se alagando. Isso era umas 8 da manhã. Quando foi 11h30 da manhã, a água já estava assim na cintura. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. E aí começou toda a correria, alguns diques de contenção das águas estouraram, né? O rio Guaíba transbordou. Então, muitas pessoas tiveram que sair às pressas de casa, outras pessoas não conseguiram sair. Tiveram que ser resgatadas. Então foi muito triste. Nós tivemos que desativar os cultos das nossas igrejas, de muitas igrejas, para fazer abrigo para as pessoas, porque as pessoas não tinham para onde ir, não tinham onde dormir, crianças. Então nós tivemos umas 15 igrejas que serviram somente de abrigo para todo mundo, independente de religião. Todas as pessoas que precisavam de abrigo entravam ali. E foi uma situação muito difícil porque pessoas perderam a vida. Nós tivemos o caso de um jovem da nossa igreja que tentou fugir das enchentes de carro e depois ele ficou ilhado, não conseguia voltar. E aí ficamos muito preocupados. Foi uma busca dele ali e todo mundo preocupado, triste. Mas graças a Deus, depois ele foi encontrado bem. Então foi um desafio muito grande. E a igreja Deus e Amor, graças a Deus, trabalhou em todas as frentes, sabe? São Paulo mesmo, né? Vários estados do Brasil mandaram suas doações, ajudando, todo mundo empenhado em ajudar. Então foi lindo ver as pessoas, a empatia, as pessoas se comovendo e ajudando, mas foi uma experiência que eu nunca imaginava de viver no Brasil. Inclusive aqui na sede a gente tinha força-tarefa para receber alimentos, roupas. Nossa, e chegava caminhões de doação. Eu fiquei bem impressionada em ver como que as pessoas estavam se solidarizando com aquelas pessoas que estavam naquele estado. As pessoas saíram de casa, não teve tempo de pegar um sapato. Nada. Mal estava com a roupa do corpo. Mal estava. Documentos foram perdidos. Assim, foi uma cena muito, mas muito triste. Olha, eu continuo dizendo que para você fazer esse trabalho de missões, é a forma como eu acredito, né? Você tem realmente que ter um chamado do Senhor, porque você vê coisas que você fala assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse viver para ver isso. Eu acho que eu não teria emocional suficiente para uma situação dessa, sabe? Então eu falo que essa vida não é para qualquer um. Realmente tem que ter o chamado, sede, desejo, porque são várias situações que a gente encontra ao longo do tempo, ao decorrer do caminho. Mas ali eu acredito que o senhor também viu o exercer da verdadeira religião, né? Sim. A igreja... Cuidar dos órfãos, as pessoas necessitadas, inclusive os postos, as UPAs que foram desativadas, o pessoal ficou sem atendimento médico. E eu me lembro até hoje que a diretoria enviou a carreta 2 Saúde da Fundação Reviver, que ficou lá durante 90 dias, com consultório médico, atendimento médico. Então foi lindo,
porque as pessoas podiam ter um atendimento médico, né? Até a Secretaria da Saúde veio me procurar, as pessoas passavam e diziam, Fundação Reviver está aqui nos ajudando, nos apoiando. A igreja entrou também com compras de móveis para as pessoas que haviam perdido os móveis. Acho que vocês acompanharam também. Sim. Cama, colchão, fogão, geladeira. Então foi um trabalho lindo, trabalho maravilhoso e acolhendo as pessoas que não tinham as suas casas. Já aproveita, pastor, e manda um beijo pro pessoal do Rio Grande do Sul. Pessoal do Sul, um beijo para vocês. Meu Deus, qual câmera? Qual câmera? Olha nessa daqui, ó. Povo de Deus aí do Rio Grande do Sul, que Deus abençoe vocês. É um povo de muita fé, um povo amoroso, querido. É aqui que eu estou falando de vocês com muita alegria. Meu abraço a todos vocês, povo gaúcho. Olha, o Sul é maravilhoso e eles acompanham de perto o Decrentes. Estão sempre toda terça-feira eles estão aqui com a gente. Eu não posso ficar falando muito do Sul, porque eu fiquei lá quase 5 anos e eu amo o Rio Grande do Sul. Aprendi a fazer churrasco no Rio Grande do Sul. Ia tomar chimarrão. Já tomaram chimarrão? Eu tenho até a caneca e o negocinho lá, como que chama aquele? A cuia e a bomba. Isso mesmo. Eu tentei provar, mas não... Não foi? Não foi. Mas é muito bom. Pastor, a conversa está muito boa. Sabemos que o senhor prega, o senhor faz missões, o senhor fala até inglês. Mas agora nós vamos usar uma dinâmica. Uau! Que a Tamires vai explicar para o senhor. Eu tenho certeza que o senhor vai tirar de letra. Essa dinâmica, Tamires? Vamos para a dinâmica 10 palavras e um devocional. Como é que vai funcionar, pastor? O senhor vai começar a fazer um devocional, o que o senhor sentir no coração. Tá. E ali na tela a produção vai colocar algumas palavras aleatórias. E enquanto o senhor for falando, vai aparecer as palavras, você vai encaixando essas palavras nesse devocional. A base do improviso mesmo. Tá. Talvez saiam algumas heresias aqui, mas hoje o pastor Beata tem licença poética para heresia. Meu Deus, qual tela? Ô, Tamires, ele vai ser tipo aqueles irmãozinhos que vai pra igreja e não foi preparado pra oportunidade? Aí abre. Já viu? Irmão fulano, você está com a oportunidade. Aí o fulaninho chega lá na frente assim, irmãos, eu não preparei nada, mas eu vou ler aqui onde eu abri. E aí abre a Bíblia. Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Eita, talvez isso aconteça. Meu Deus. Ok, as palavras vão aparecer ali no telão. E eu começo fazendo um devocional. Isso. Começar. Tranquilo. Não existe vida longe de Jesus. A vida com Jesus é uma vida feliz, é uma vida de disciplina. Olha só. É uma vida cheia de alegria, cheia de paz. Nós temos a oportunidade de estar em reuniões com os irmãos, fazer reunião para louvar o nome do Senhor, engrandecer o nosso Deus. E aí, quando nós estamos todos juntos, a glória de Deus desce. A glória de Deus se manifesta entre nós. Moisés pediu ao Senhor, Senhor, eu quero ver a sua glória. Mas para isso Moisés ficou muito tempo de joelhos. Olha só. Clamando ao Senhor, buscando a sua presença. Quando nós colocamos o joelho no chão, aí nós alcançamos as bênçãos do Senhor. Até porque nós pedimos com confiança, porque nós somos filhos de Deus. E o Senhor abençoa os seus filhos e atende o clamor dos seus filhos, dos seus escolhidos. Então não há nada melhor do que buscar a presença de Deus. Mesmo que às vezes, buscando a presença de Deus, mesmo que o Senhor te envie em uma missão difícil, mesmo que você tenha medo de avião. Eita Deus! Ei, glória! Fala, Jesus! Mas você vai com confiança no nome do Senhor, porque o Senhor cuida de você, mesmo lá nos ares. E a receita para isso é leitura bíblica. É leitura bíblica, examinar a palavra de Deus. Essa é a receita que tira todo o temor, todo o medo, mesmo aquele medo de avião. Quando nós estamos com Jesus, nós alcançamos essa bênção. E nós precisamos amar ao Senhor Jesus acima de todas as coisas, porque o tempo está passando. Quando nós olhamos para o relógio, nós observamos que
Os minutos, as horas estão passando e estamos mais próximos da vinda do Senhor Jesus. O nosso dever é consagrar a nossa vida diante de Deus e levar a palavra para outros. Esse é o nosso alvo, é a propagação do Evangelho, da palavra de Deus. Levar a palavra para aqueles que estão necessitados. Então, vamos firmes e vamos avante. Glória a Deus! Da palavra de Deus! Deus. Aleluia! Recebeu aí? Recebeu aí? Receba, Glória. garoa. Não teve heresia, ó. Foi tranquilo, falei? Viu? Foi tranquilo. Foi certinho? Ô, Tamires, Tá imune. pastor, ele tava até meio nervoso de fazer esse devocional com palavras. E você em casa, jovem, você em casa, adiando esse devocional para as redes sociais, jovem, você toma jeito. Se o pastor Beata, mesmo nervoso, fez o devocional, por que você também não faz um devocional para as suas redes sociais? E alcança aquelas vidas que precisam ser alcançadas por Jesus, hein? Deu tudo certo. Mas agora voltando para nossa entrevista, que esse bate-papo tá ótimo. Pastor, recentemente o senhor se tornou um dos diretores da nossa igreja. Como é que tem sido essa experiência? Tamires, eu sempre digo que é um grande prazer e um privilégio poder servir, não é? Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade de poder estar como diretor, de poder estar servindo a obra de Deus. É uma experiência muito nova para mim, é uma experiência nova, mas é incrível, né? Poder tá ajudando na obra do Senhor um pouquinho mais, tendo um olhar sobre, juntamente com o corpo diretivo, sobre um todo. Então, para mim tem sido uma experiência nova, um privilégio muito grande, tenho aprendido muito. E eu vejo a preocupação da diretoria, porque quando eu estava atuando no campo como pastor, eu tinha uma visão daquele lado. E agora desse lado... Você enxerga por outro ângulo. Isso. Eu vejo que, às vezes, não era... eu pensava assim, mas muita coisa devia sair desse jeito, dessa forma, a minha visão como pastor. Agora, como diretor, eu vejo que não era daquela forma, porque não era tão fácil quanto eu pensava. Porque existe todo um caminho, existe todo um processo. Então, para mim, é um aprendizado muito grande e, ao mesmo tempo, um privilégio poder estar servindo nesse posto. E como que o senhor lida com toda essa sua vida agitada? Como que o senhor cuida da saúde emocional, física? Porque é importante. Emocionalmente, muito eu acredito importante. que o pastor tá tranquilo. Não, sim. Você está tranquilo emocionalmente, Tamires? Sim, não, é muito importante a gente saber dosar as coisas, né? A gente saber separar cada coisa. Então, eu, graças a Deus, consigo separar bem o momento com a família, descanso, cuidar da saúde, até porque você tocou num assunto muito interessante. Isso é muito importante até para a gente conseguir atender a obra de Deus. Mas em um todo, assim, é um privilégio muito grande, é uma experiência maravilhosa, não é? Poder servir de uma forma em um todo. Sim, eu pergunto isso para o senhor, porque eu já passei por isso e tem muitos jovens que também passam por isso, principalmente aqueles que começaram a fazer a obra agora e acham que tem que fazer tudo, sabe? Eu sempre escuto uma frase famosa que eu sempre escuto, mas não tem ninguém para fazer. Mas, na verdade, tem pessoas para fazer, que a gente não capacita pessoas para fazer. A gente não capacita Por isso que é importante, né? A gente sempre faz essa pergunta para os convidados, para que os jovens, eles vejam que é possível você ter uma vida ministerial, mas também ter uma vida com a família e ainda cuidar da sua saúde emocional. Isso, é muito importante. A gente que precisa saber dosar as coisas, não é o tempo de cada coisa. Às vezes, o que as pessoas confundem é isso. É o tempo de cada coisa. Então, eu tenho tempo de estudar, tenho tempo de fazer um exercício físico, de sair com a família, tenho tempo de estar na igreja, de estar atendendo a obra de Deus. Então, a gente precisa saber separar bem cada coisa. Porque às vezes a pessoa fica assim, Deus, amor, uma igreja tem culto todo dia, eu vou em todos os cultos. É verdade. Não. Mas é justamente para você ter tempo de cuidar das outras coisas, De que tem cuidar tanto das culto outras assim, coisas. irmã. Sim, verdade. É verdade. Porque a pessoa pode escolher o dia, pode escolher o horário e ela pode se adaptar no seu cotidiano. Se até Deus descansou, quem somos nós para nos descansar, né? É verdade. Nosso corpo Vigiai. precisa. Eita, essa tá afiada na Bíblia.
Tô tentando, pastor, tô tentando. Que maravilha. E como assim o senhor lida com a responsabilidade de ser um exemplo? Uau, a responsabilidade de ser um exemplo. É uma responsabilidade muito grande, né? Demais. Eu acho que olhando para Jesus tem que ser. Né? Olhando para Jesus, as obras do Senhor Jesus, nos submetendo a Ele, a Sua palavra. Eu acho essa pergunta muito forte, a responsabilidade de ser um exemplo, a pessoa olhar para você e dizer, não, aquele é um exemplo. Porque a nossa vida, nós precisamos viver para a glória de Deus. Isso é bíblico, né? Quer comais, bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é observando a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que a gente caminha para ser um exemplo, né? É verdade. Eu acho que é isso. E assim, qual conselho o senhor daria para alguém que sente que tem o ministério, tanto pastoral quanto o ministério de ser o chamado de ser um missionário, e não sabe nem por onde começar? Um conselho que eu dou a essas pessoas é um conselho já antigo que eu sempre falei. Comece aonde está, faça o que puder e se prepare da melhor forma que puder. Porque às vezes as pessoas estão esperando uma oportunidade. Tem gente que quer já uma oportunidade grande. Não é? Desprezam os pequenos começos. E as grandes portas se movem por pequenas dobradiças, né? É verdade. Então, existem pessoas que... E acredita que o chamado dela só vai se realizar quando ela fizer grandes coisas. Grandes coisas. Não. É ali onde está um começo simples, pequeno, e o próprio Deus vai abrindo as portas e as oportunidades para essa pessoa. Não é? Se tem essa chama acesa no coração, tem esse sonho, tem esse desejo, então é começar ali onde está, fazer tudo o que puder, usar as ferramentas que tem nas mãos, e o próprio Deus vai abrindo todos os caminhos e dando todas as oportunidades. Pastor Beata também tem acompanhado Decrentes. O senhor tem visto que aqui a gente traz o trabalho que os jovens fazem nas igrejas através da Blitz. A gente tem tentado trazer pessoas para mostrar para os jovens a experiência que aquela pessoa teve, o testemunho de vida e tudo mais. O que o senhor acha? Como que o senhor vê o Decrentes? Qual o impacto que este programa tem na vida, não só dos jovens, mas de todos que nos acompanham? Qual a importância de um programa como este na nossa igreja, né? Sim, inclusive eu quero parabenizar vocês, eu acompanho o Decrente e eu gosto muito. Eu acho uma forma alegre de se comunicar, descontraída. É uma forma de alcançar os jovens hoje. Então eu acho muito importante, porque através de tudo que acontece, dessa preparação de vocês, eu observo a banda, o cuidado de vocês com todo o script da programação. Eu acho que isso é muito interessante porque alcança outras pessoas que talvez nós não alcançamos em uma programação mais formal, em uma programação formal. Ou num culto diário. Então, que a pessoa passa na frente da igreja, ela não entra. Sim. Então, temos oportunidade de falar com mais gente, de alcançar outras pessoas. Então, essa linguagem, essa dinâmica, eu acho importante, sim. Muito importante. Que bênção, pastor. Mas agora nós vamos a um quadro do nosso programa, que é o quadro Solta o Verbo. É o seguinte, pastor, você vai olhar para esta câmera e você vai deixar uma mensagem para o pessoal. O que o senhor sentir no coração é o seu momento, então solta o verbo. Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Já que esse programa é um programa que alcança muitos jovens, eu quero deixar para você essa mensagem. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Não perca o foco. Eu acabei de dizer que a nossa vida é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você jovem, que a sua vida, que o seu andar, que o seu caminhar, que o seu respirar seja para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveite os seus dias na juventude,
louvando ao Senhor, fazendo a sua obra, trabalhando para Ele. Dedique ao Senhor os seus dias e a recompensa virá. Eu tenho certeza que não será em vão. Não perca o foco. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Apóstolo Paulo falava assim quando ele estava calmo. Dá glória, igreja, dá glória, porque olha, depois dessa palavra, hein, Tamires? Eita glória! Eu vou fazer mais a obra do Senhor. Que maravilha! Mas agora, pastor, a gente vai dividir um momento aqui no Decrentes com o pastor Beata, diretor Beata, meu Deus do céu, que é um testemunho. Vamos assistir? Coloca na tela, produção. Meu nome é Robson William, sou natural de Curitiba. Quero compartilhar uma experiência como um testemunho a qual eu tive o primeiro contato com Deus quando eu tinha 15 para 16 anos. Como todo jovem, ele abraça tudo aquilo que o mundo oferece. Nós estávamos ali numa esquina, onde ali ingerindo bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, onde um amigo meu, um colega, possuía uma arma de fogo e nessa ocasião, pela madrugada daquela noite, ele tira sua própria vida. Mas o de ruim foi que ele apontava, antes dele tirar sua própria vida, ele apontava muito para mim aquela arma. Pois bem, eu fiquei por dias sem dormir, a insônia me pegou, onde eu falei com uma pessoa da minha família que eu queria dormir, pois eu via ele todas as noites, todos os momentos eu via ele, onde ela me falou para mim, numa igreja, buscar Deus, porque era algo maligno, algo do mal. Eu nunca tive um contato desse com algo mal, nem o lado bem. Pois bem, eu fui numa igreja, e quando eu pisei numa igreja, próximo da minha casa, a igreja pentecostal Deus e Amor, eu tive o primeiro contato com Deus, onde Deus ele falou comigo a respeito daquela ocasião que tinha acontecido há 3 dias atrás, que infelizmente um amigo meu tirou a sua própria vida, mas o inimigo queria tirar a minha vida, a intenção da minha vida, mas Deus, como tem um chamado, um propósito da minha vida, ele poupou na ocasião dessa madrugada. Esse é meu testemunho para a glória de Deus. Olha, eu gosto de assistir testemunho porque é bom ver o que Deus fez na vida das pessoas, porque eu lembro um pouco do que Deus fez na minha vida também. E isso é importante, porque através de um testemunho, né, pastor, outras vidas podem ser transformadas. Claro. Meu Deus. Quando você ouve um testemunho desse, ele presenciou um suicídio, uma pessoa, e ele menciona que essa pessoa apontou para ele a arma várias vezes, tirou a própria vida, poderia ter tirado a vida dele, e o Senhor o livrou, né? Sim, ele também comentou que ele nunca tinha tido contato nem com o bem, nem com o mal, e por causa disso, da tormenta que foi, né? Ver várias e várias vezes a situação, o trauma que ele passou, foi aí que ele buscou uma igreja. Buscou uma igreja, recebeu a palavra do Senhor Jesus. Então, ele recebeu um grande livramento de Deus, e além do livramento, recebeu a bênção que é ter um encontro com Jesus e a salvação da alma dele, que é o mais importante para nós. E você, jovem, que tem um testemunho, que sabe que vai tocar a vida dos seus amigos, isso seja no seu trabalho, na faculdade, não importa. Conta o seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida. Você tenha certeza que outras vidas poderiam ser transformadas. Aí eu lembro até de uma passagem bíblica que fala que quando Jesus ele vai no sepulcro e ele liberta aquele homem. Aquele homem ele sai correndo, alegre, contando para as pessoas o que Jesus fez na vida dele. Ele já estava testificando. E às vezes nós guardamos para nós, não é bom guardar. Temos que compartilhar. Tudo que Jesus faz, nós precisamos fazer isso, porque quando nós falamos para outras pessoas, nós impactamos outras vidas. Às vezes, alguém que está passando por um momento difícil, está sem esperança, está desacreditado, não é? Então, ouvindo o testemunho, ouvindo o relato daquilo que Deus fez em nós, essa pessoa, a fé dessa pessoa passa a reviver, ou ela passa a adquirir fé, através até de um testemunho, de um relato. Exatamente, até porque Deus não ia permitir que você passasse por as situações adversas para você guardar só para si. Não. Então compartilhe testemunho que Deus fez na sua vida. Pastor Beata, foi uma bênção, uma honra muito grande. Passou rápido, aqui. Meu Deus. No programa Decrente. Muito obrigado. Tem que ser rápido, senão a disciplina vem rápido também. Corre. Muito obrigado. Mas, pastor, nós queremos que você venha uma próxima vez, porque a hora passou tão rápido, meu Deus. Será muito um prazer, rápido. Uma alegria. Minha xícara eu posso levar? Pode levar sua xícara, pastor, que Deus abençoe a sua vida, continue te usando cada vez mais, ó. E lá no seu Instagram, já posta lá um takezinho com a caneca do Decrente, você não esquece. Pode deixar. Muito obrigado. Muito obrigado.
Bom, agora nós vamos para um break. Você não sai daí, porque logo, logo a Josi vai estar aqui apresentando para onde que a Josi foi. Tá curioso? Fica aí que nós já voltamos, hein?